Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se relevado por causa da Antena 1. João Miguel Tavares sente-se tabágico devido a ideias iluminadas como a de poder vir a ser proibido fumar no carro, e Pedro Mexia dá sopa na internet. Está reunido o Governo Sombra. Viva, sejam bem-vindos. Depois de uma semana em que se multiplicaram as ações de solidariedade irónica com o pobre Presidente da República, Cavaco Silva, que já veio, entretanto, esclarecer não ter sido suficientemente claro ao dizer que o que ganha não lhe chega para as despesas. Daqui a pouco tratamos da onda de indignação e das explicações de Cavaco, como os remediados Ricardo Araújo Pereira, Pedro Mexia e João Miguel Tavares. Antes, porém, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Justiça para aplaudir a atual titular do cargo, tanto quanto percebi, João Miguel Tavares. É verdade, um aplauso. É um aplauso. Por alguma reforma decisiva que Paula Teixeira da Cruz tenha posto em prática? Não, também não vamos assim tão longe, mas é um primeiro passo. Isto é como os alcoólicos anónimos, que antes de começarem a ser tratados, a primeira coisa que têm que admitir é: eu sou bêbado. E dizer isso publicamente. A ministra não disse que era bêbada, mas disse uma coisa mais importante, que é que existe em Portugal uma justiça para ricos e uma justiça para pobres. Não é propriamente o comentário mais original do mundo, já o ouvimos algumas vezes, aliás, já foi dito várias vezes neste programa, mas de ser dito talvez por um ministro tem uma outra graça. E Paula Teixeira da Cruz disse: neste momento em Portugal há uma justiça para ricos e uma justiça para pobres, a partir do momento em que, se alguém tiver meios, pode eternizar um processo, indo de recurso em recurso, suscitando uma série de incidentes, e quem não tem esses meios não o pode fazer. E o aplauso não é um aplauso irónico. Não é nada um aplauso irónico. É mesmo assim. E eu acho que este é um primeiro passo para a cura, exatamente como nos Alcoólicos Anónimos. E ela concretizou e falou de uma série de medidas, como a eliminação dos expedientes dilatórios, também já falados aqui. Eu acho que, na verdade, ela andou a ouvir o Governo Sombra. A eliminação das prescrições a partir de uma determinada fase processual, dava jeito em casos como o do Isaltino. O facto dos detidos em flagrante delito poderem ser julgados de imediato em sumário, que é uma coisa que acontece, mas convinha acontecer mais. E coisas como, para mim, bastante óbvias, como as confissões do arguido, que são prestadas em fase de inquérito na presença do advogado, poderem contar em julgamento, que é uma coisa que não existe em Portugal. Quer dizer, eu assassino Ricardo Araújo Pereira na presença de um advogado. Eu assassino Ricardo Araújo Pereira. Não é uma coisa... Não, na fase de inquérito, não é? Não, na fase de... Eu assassino... Okay. Eu vou dar um exemplo. Não. Eu quero assassinar de um advogado e do juiz. Tem que ser as duas coisas. Não, quer dizer, tem que haver alguém que o defenda e alguém que garanta... Não. Está o advogado eu mato Ricardo Araújo Pereira, que é uma coisa que me acontece com frequência de ter essa vontade. De repente vou preso, não é? Não sei porque vocês queixam-se disso, não sei porquê, e vem a polícia e leva-me para a esquadra. E de repente chamam o meu advogado e eu estou... há filme americano dentro de uma salinha e os senhores perguntam-me: o que é que você aconteceu? E eu digo, confesso, ele pôs outra vez a defender os sindicalistas e eu matei-o. E depois está lá o meu advogado. Está lá o meu advogado, eu digo aquilo, e aquela declaração ali feita à polícia na presença de um advogado vale em tribunal. Sem a presença de um juiz. Não. Acha bem que se assuma que uma ministra, que um ministro, no caso é ministra, assuma oficialmente esta coisa que se diz muito, que é uma justiça para ricos e outra para pobres? Sim, acho bem, até para que os cidadãos... Para alertar os cidadãos, quer dizer, porque nós ouvimos muitas vezes os portugueses queixarem-se que não há justiça em Portugal, e afinal não só há, como há duas justiças, e portanto isso é uma nota de esperança, não é? Não só há justiça, como há uma para ricos e outra para pobres. E isso é verdade, nós temos dito aqui, temos falado nisso aqui, e é interessante porque ainda há 2 semanas, acho eu, falamos sobre aquele caso de um senhor que está a ser julgado por ter roubado um polvo no Pingo Doce. Mas autarcas que pertencem ao polvo da construção civil, do futebol e das autarquias têm mais dificuldade em chegar também a julgamento. Quer dizer que o polvo também não é igual para todos. O polvo também não é igual para todos. As declarações da Ministra parecem-lhe uma forma desinibida de encarar a realidade ou um deslize, Pedro Mexia? É evidente que na justiça, como em tudo, os ricos são favorecidos. Não estou a ver nenhuma área da vida onde ser rico não seja melhor do que ser pobre. Agora, não é verdade que os problemas da justiça, os mais graves problemas da justiça, tenham a ver com isso. Lembro, por exemplo, que o campeão
das manobras dilatórias, da litigância de má-fé, dos recursos disparatados, dos incidentes de suspeição, etc., foi José Maria Martins, advogado de Bibi. Portanto, não estamos a falar propriamente das grandes fortunas ou das grandes... Ou seja, de facto, o ordenamento jurídico é muito garantístico, não naquele sentido mais relevante da palavra, e quando estamos a discutir isto há bocado dos juízes, passa por aí a parte importante, mas a quantidade de incidentes processuais, nomeadamente aqueles que suspendem o processo, aqueles que empurram os prazos de prescrição, etc. Aí sim, aí é que torna o sistema inviável e a lentidão acaba por contrariar qualquer ideia de justiça. Agora, infelizmente não são só os ricos que podem, como esse caso tornou notório. O José Maria Martins esgotou, eu acho que é recordista mundial de incidentes processuais. Ele dizia, sei que essa assinatura está mal escrita, esse papel não está carimbado, aí está num tipo de cor, numa letra diferente, isto foi à segunda-feira, qualquer coisa para ele. E, portanto, assim não dá, assim não é possível num processo então, como o da Casa Pia, que era gigantesco, não é possível. Está entregue a pasta da Justiça ao João Miguel Tavares. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, decide esta semana criar o Ministério da Sinonímia. Para algum tipo de sinónimos em particular, Ricardo Araújo Pereira? Sim, eu acho que é um pouco na sequência do decreto do Pedro Mexia da semana passada, em que a Celeste Cardona rejeitava veementemente ter sido ministra, dizendo que o que tinha feito era ter exercido funções ministeriais, que era muito diferente. E o que acontece agora esta semana é que se demonstra que a lei não pode nada contra a língua portuguesa. Porque houve uma senhora chamada Helena Isabel Roque Mendes que foi nomeada para exercer funções de apoio à rede informática do Governo. E no Diário da República vem escrito que ela vai oferir uma remuneração mensal de 1.575 euros e depois, nos meses de junho e novembro, além da mensalidade... normalmente com o subsídio de férias e Natal. Sim, por acaso são meses que coincidem com a altura do subsídio de férias e de Natal. Ela será paga outra mensalidade de 1.575, portanto, exatamente o mesmo valor do salário, curiosamente, como acontece também com o subsídio de férias e de Natal, a título de abono suplementar. Portanto, o que diz o Diário da República é que ela não tem, isso seria um escândalo, não é? Ela ter subsídio de férias e de Natal quando todo o resto das pessoas não têm. Mas tem apenas um mero abono suplementar. É um abono suplementar. E, portanto, isso é interessante essa ideia de que a lei não pode nada contra a língua portuguesa. E enquanto houver hipótese de dizer... por exemplo, é possível que agora haja uma determinação qualquer que diga, atenção, isto é imoral, esta coisa do abono suplementar. É suprimem possível... também os abonos suplementares. Justamente. Mas podem passar... Mas se esta senhora ganhar um coiso no valor de 1.575 euros, é possível ir eternamente... Será difícil proibir proibir o coiso. Mas é também como o sketch do autuar do polícia que precisa de tradução. Sim. O que é que lhe parece? É preciso uma lei, basicamente é preciso uma lei que preveja a chico espertice. Uma lei que tenha um artigo que diga, atenção Chico espertos, tudo o que sejam sinónimos de subsídios de férias e 13º mês e tal, não funciona também. Isto aparece no Diário da República, Pedro Mexia. Essa publicação prestigiada, sim, mas quer dizer, isso é uma constante tão grande, essa questão da linguagem, que até as ditaduras, não só as democracias que tentam disfarçar, até as ditaduras tentam disfarçar polícia de defesa do Estado. Uma coisa absolutamente, toda a gente acha bem que o Estado seja defendido, não é? Portanto, polícia internacional. Internacional. Portanto, que pode ir até, digamos, à fronteira com a Espanha, por exemplo, digamos. E isso é uma coisa que, por um lado, prestigia a linguagem, mas desprestigia a política. Vê alguma atenuante para este caso, João Miguel Tavares? É assim, o Ministério saiu a terreiro em vez de justificar. O que é que no meio deste burburinho todo ninguém ouviu a justificação? A justificação deles é que é boa. Aliás, isto é um que eles corrigiram logo aquilo num suplemento no Diário de Notícias, no pavilhão. Mas a justificação era que... No Diário de Notícias ou no Diário da República? No Diário da República. Mas a justificação... Cuidado com essas sinónimas. Já foi. Já não é, já. A justificação é que resultava de uma cópia de uma nomeação anterior.
anterior à suspensão dos subsídios de férias. Eu não sei porquê, como justificação, porque eu pensei, ok, uma nomeação é cópia de uma nomeação anterior, mas antes da suspensão dos subsídios de férias avisavam as pessoas que iam ter 13º, 14º mês, quer dizer, isso é o normal para qualquer pessoa. Chamavam-lhe abono suplementar. Chamavam-lhe abono De qualquer suplementar. maneira, é bom justificação. saber que o Jornal Oficial do Estado procede por copy-paste. Exatamente. É muito tranquilizador. Não, mas acima de tudo, o que eu queria aqui sublinhar é que aquilo que mais me ofende é mesmo a palermice. Há uma idiotice aqui inserida no meio das coisas. Porque é assim, se queriam fazer isto... É tentarem fazer dos outros idiotas. Não, mas é que não é a burrice disto é tão grande que é isso que mais me ofende, que é... Como é que resolviam a situação se queriam que a senhora recebesse mais dinheiro? Em vez de lhe pagarem 1.500 euros, pagavam-lhe 1.800. E lá está. E o 13º e 14º mês era diluído nos salários ao longo do ano. Resultava na mesma para a senhora se queriam pagar mais. Mas nem sequer se lembrarem disso. É uma imbecilidade tão grande que a gente pensa, bolas, não pode haver um QI um bocadinho mais elevado em que a maneira... Devia haver um estudo estilístico do Diário da República, porque há coisas muito boas do Diário da República, por exemplo, aqueles louvores que as pessoas fazem quando se vão embora. Eu gosto especialmente dos louvores aos motoristas, são sempre muito bons. O que devo dizer que, pela minha experiência, é absolutamente merecido. É das classes que mais merece louvor. Tu tiveste um motorista? Atenção, isso... Não fui eu, é a Cinemateca de Direção-Geral. Mas tu foste lá, às vezes, lá tipo no banco de trás, com gente a abrir-te a porta? Não me abriu uma porta, mas... E ofereciam-te bombons. Tinham jacuzzi. Chamava-se Ambrósio. E meninas. Já agora, já que, Ambrósio. é que eu gosto muito de literatura e também sou apreciador do Diário da República. E houve justamente um elogio célebre de Freitas do Amaral ao seu motorista, Exatamente. que era um elogio que amesquinhava ao motorista. Porque o que ele dizia coisas do motorista, que era um homem de uma civilidade toda à prova. Ou seja, é um homem que não está habilitado a circular nas estradas portuguesas. Um homem Ao primeiro engarrafamento está preto. Temos então desta vez um Ministério da Sinonímia, tutelado pelo Ricardo Araújo Pereira, e vamos ter o Pedro Mexia como Ministro da Falta de Currículo. E o que é que o leva a considerar que tem currículo para esse cargo, Pedro Mexia? Isso é muito bem formulado, sim senhora. Mas toda a gente tem falta de currículo para... Toda a gente acha que tem currículo para dizer que os outros não têm currículo. Porque, por exemplo, esta semana aconteceu um caso curioso, que foi o caso do CCB, da substituição de Mega Ferreira por Vasco da Moura. Diga-se de passagem que é duas notas prévias. Uma é que o processo não foi nada bem conduzido, aparentemente, pelo que vem nos jornais, nomeadamente o facto de aparentemente Mega Ferreira ter sido convidado para ser reconduzido, convidado para ser reconduzido, e terá até comunicado lá no CCB que tinha sido feito esse convite, e depois foi o Secretário de Estado foi aparentemente desautorizado, que, enfim, é mais um episódio pouco dignificante. E em segundo lugar, é óbvio, e não vale a pena dizer o contrário, que é uma nomeação política. Toda a gente sabe que Mega Ferreira é uma pessoa da área do PS, toda a gente sabe que o Vasco da Moura é uma pessoa da área do PSD. Dizer que isto não é uma nomeação política, ou seja, que não tem uma componente política, é absurdo. Feitas estas notas prévias, também é absurdo, como eu vi em alguns blogs e também em jornais, dizer que Vasco da Moura não tem currículo. Quer dizer, eu gostava de saber quantas destas pessoas foram comissárias de exposições que estiveram na imprensa nacional, na Casa da Moeda, na imprensa nacional da Casa da Moeda, na Gulbenkian, foram eurodeputados, traduziram o Dante, por exemplo, quantas dessas pessoas traduziram? Quer dizer, cargos quer culturais, quer de gestão e enfim, cargos que estão no terreno. E, portanto, passar de uma coisa para a outra, acho que era a revista Sábado que fazia uma boa resumo do que se passou. Ele dizia: substituíram um competente do PS por um competente do PSD. São duas pessoas que eu acho que não há nada a dizer sobre elas do ponto de vista do seu reconhecimento de mérito profissional. É óbvio que é uma nomeação política pelas razões que já disse, mas achar que todas as nomeações políticas são infundadas, também me parece... É muito fácil dizer isso, porque sob pena de, então, um governo não poder absolutamente nomear ninguém da sua área. Eu estou à vontade, pelas razões que sabem que também já fui nomeado para um governo não da minha área política, para uma coisa menos
notória que esta, naturalmente. Mas E foi uma maldade, foi para te lixar. não foi nada para me lixar. Eu aceitei porque quis e porque estava totalmente à vontade para continuar a... No PS houve quem dissesse que foi dizer uma o boa que escolha, o caso da ex-ministra Pires de Lima, e quem dissesse que foi uma escolha em função do cartão partidário, o caso da ex-ministra Gabriela Canavilhas. Que ele não tem, aliás. Qual lhe parece mais perto de ter razão? Acho as duas excelentes e acho muito bom que o PS tenha opiniões para todos os gostos, para tocar todas as áreas, todo o eleitorado inteiro, não é? E eu acho que eu também sou contra a ida de Vasco Graça Moura para o CCB por razões de currículo. Não por ele não ter currículo, mas porque tenho receio que o facto de ele ir para o CCB lhe prejudique o currículo, no sentido em que ele deixe de traduzir, de escrever, etc. E esse é o meu receio. Porquê? Porque, por exemplo, é o inverso do que acontece com o professor Freitas do Amaral. Quando não está a desempenhar cargos públicos, vai escrever. O que é lamentável. O Vasco Graça Moura, receio que ele deixe de escrever para ir para um cargo. E, portanto, se pudessem trocar, se o Freitas pudesse ir para o CCB, eu Vasco agradecia. Graça Moura, enquanto espera que um semáforo muda, traduz um soneto. Pois eu sei, sabes? eu conheço a Portanto, capacidade de trabalho do Vasco Graça Moura, mas mesmo assim acho que é um desperdício. Preferia ao Freitas no CCB. O Pedro Mexia já aludiu ao facto do processo ter sido aparentemente mal conduzido. Entretanto, sabe-se que se demitiu o Conselho Diretivo por causa da forma como as coisas correram. O que é que lhe parece este método, João Miguel Tavares? Pois, essa é a questão central. Acho que provavelmente ninguém vai descobrir exatamente O que é que terá se mudado passou, em 48 a não horas ser quando para foi- o Secretário de Estado ter dito a Mega Ferreira que ele ficava e depois se vir a saber que ele não ficava? Eu acho que vamos ter que esperar pelas memórias de Francisco José Viegas para saber exatamente o que se passou. Mas, de qualquer forma, há um filme muito divertido e muito chunga chamado The Attack of the Killing Tomatoes, que é um filme em que foi um dos primeiros filmes onde apareceu o George Clooney. E nós temos sempre esses remakes nacionais. Agora é o Ataque das Laranjas Assassinas. Eu acho que foi isso. Provavelmente Francisco José Viegas aparentemente teria dito que Mega Ferreira ia ser reconduzido, mas e depois à noite deu-se o Ataque das Laranjas Assassinas. Tu achas que é um e caso acabou para o Jaime Vasco Ramos? Graça Moura. Mas devo dizer que se há coisa que é preocupante na vida política é ser desautorizado. E não é esses precedentes que começam a ser um bocadinho desagradáveis. Temos então o Pedro Mexia com currículo suficiente para ser esta semana Ministro da Falta de Currículo. Daqui a pouco as despesas de Cavaco. Antes ainda, a confissão de Ricardo Araújo Pereira de que se sente relevado. Imagino que o que isso quer dizer é que não está apelado, Ricardo Araújo Pereira. Não estou pelado para Para as nossas ouvintes. Não é? Duvido. E dos ouvintes. Relevado. Isto é um programa muito inclusivo. Relevado em homenagem a Relvas. Exato. Miguel Relvas. Sim, em homenagem a Miguel Relvas, porque aparentemente aquilo que se... Aparentemente, quer dizer, porque há uma possibilidade, ainda que muito remota, de aquilo que se passou na RDP ter dedo de Miguel Relvas. É dos que suspeitam que terá havido censura na decisão de acabar com aquele espaço de opinião da Sim, Antena 1, sim. depois de uma crónica Tenho uma especialmente suspeitazinha. contundente de Pedro Rosa Mendes. Uma O Ataque suspeitazinha, das Laranjas exatamente. Assassinas, parte 2. Parte 2, claro. Sim, uma crónica de Pedro Rosa Mendes. A propósito da emissão especial da RTP em Justamente. Luanda. Uma emissão especial da RTP em Luanda, que é uma espécie de prós e contras em Luanda, com Sendo que, mais uma vez, não houve contras. não houve contras, exatamente. Homenageando a tradição desse Isso é a programa, linha não é? editorial. Aliás, o programa não se chamou prós e contras justamente por isso, porque não podia Não havia haver contras. sim. E foi um programa em Luanda onde havia muitíssimos altos dignitários do regime angolano e Pedro Rosa Mendes faz uma crítica bastante contundente, não só do programa, mas também do governo angolano. E eu ainda me lembro dos bons tempos da censura em que não se podia dizer mal do governo. Estes novos tempos da censura são um pouco mais profundos porque não se pode dizer mal dos governos, nem do nosso, nem do angolano. E, portanto, começa a haver poucos governos dos quais é possível dizer mal. Isso é uma coisa que, como diria Pinheiro de Azevedo, me chateia. A RTP alega que o contrato do programa estava a terminar e que a decisão de acabar com ele já tinha sido tomada. Não aceitou, não lhe parece credível. Eu li algures que a decisão tinha sido tomada, mas que ainda assim acabaram com aquilo uma semana antes do tempo prazo que estava previsto, sim. Estava tomada para uma semana depois, mas já agora vai já. E Pedro Rosa Mendes aparentemente também disse que tinham já estado a negociar com ele como é que iriam fazer a nova forma de pagamento e tal, e portanto indicaria que o programa iria continuar. Qual é que terá sido o problema, João Miguel Tavares? O facto de Pedro Rosa Mendes ter referido a corrupção em Angola ou o facto de ter sido muito crítico em relação à emissão da RTP, que
RTP é parte do grupo de que a Antena 1 também faz parte. E que tal os dois? Podemos ficar com as duas partes. Eu acho Claro. que é matar dois coelhos de uma cajadada só, que é uma coisa que geralmente agrada muito aos trauliteiros do poder. E, portanto, eu diria que foi Alguém viu a dita emissão da RTP? Eu não vi, mas isso é Eu sou porque... hipertenso. E eu tenho um problema que para mim é a mesma coisa do que uma pessoa entrar naqueles restaurantes cheios de fumo. A gente vai falar do tabaco mais daqui nada. E ficamos e depois saímos lá e aqui são os fumos do poder. Uma pessoa eu tenho a sensação que entra no prós e contras e depois venho de lá também a chegar um bocadinho com aqueles fumozinhos que ficam entranhados na roupa e aquilo faz mal à saúde. Aliás, o Pedro Rosa Mendes, que se referiu ao programa, eu também não vi o programa, como disse, não vejo o programa porque o programa é habitualmente aquilo que o Pedro Rosa Mendes acusou este programa em particular de ser, que foi um dos mais nauseantes e grosseiros exercícios de propaganda e mistificação. Ora, isto é uma definição bastante... Isso está na sinopse do programa quando tu pões o... É uma definição bastante corriqueira do que é aquele programa e é um daqueles programas... cuja existência, para além dos concursos e das novelas, é um daqueles programas cuja existência dá mau nome à expressão serviço público. Em relação ao Pedro Rosa Mendes e à Angola, parece haver um caso de perseguição pessoal a Pedro Rosa Mendes, que há pouco tempo foi afastado Da Lusa. correspondente em Paris, da Lusa, porque enfim, é uma voz que prestigiada e que não é meigo nas suas análises. Basta lembrar um texto que ele escreveu sobre Timor, depois de lá ter passado uns anos, e que era uma coisa devastadora sobre um Estado falhado. E em relação à Angola, lembro que ele também já foi processado, e nós estamos, e alguém lembrava isso, e com razão, nós estamos a passar para uma outra fase. Estamos a passar de uma fase em que os jornalistas angolanos são perseguidos por criticar um governo angolano, à fase em que os jornalistas portugueses são perseguidos por criticar o governo angolano. E este é, como acho que foi o próprio Pedro Rosa Mendes que disse, Angola começa a ser o grande tabu dos mídias portugueses. Não se pode falar neles porque eles mandam em nós. Aqui pode. Aqui pode, aliás, é o momento para nós puxarmos o lustro à liberdade de expressão. Se não houver governo de sombra na próxima semana, Não. portanto, vocês... na Não, TSS. vai haver. Vai haver, é assim mesmo. Atenção, Também confio que sim. Aquele grupo de estudo, análise, intervenção e reflexão sobre problemas da RTP e da televisão pública tinha defendido que, ou pelo menos o seu presidente tinha defendido, que a RTP Internacional, que o Paulo Portas fosse diretor de programas da RTP Internacional e pode ser uma ramificação dessa... Deixa-me só dizer que nós, no ranking da liberdade de imprensa, que é divulgado anualmente pelos Repórteres Sem Fronteiras, é verdade, subimos, mas estamos em 33º lugar e há 10 anos estávamos em 7º lugar. E eles falam no relatório deste ano dos casos do Nuno Simas e do processo que o Sol perdeu contra o Rui Pedro Soares. E, portanto, o estado da liberdade de expressão em Portugal não é famoso. E só quero acrescentar uma nota muito breve. É que é ele que disse que se ia... Esta é a parte gira deste caso. É ele que disse que se ia pronunciar. Vamos E eu chegar à estou espera. ansioso Estamos para todos à saber espera. a brilhante conclusão que é ele que vai Está chegar em relação a este esclarecido caso. porque é que o Ricardo Araújo Pereira se diz relevado, e agora é a altura para percebermos o que leva o Pedro Mexia a declarar que dá sopa na internet. Não abre sequer uma exceção à outra, de vez em quando, Pedro Mexia. Eu não percebo, Dá sempre sopa na dou sempre internet. sopa na internet. Essa expressão parece-me ter água no bico. Bom, não, sopa, vamos lá ver. Eu não tenho nada contra... Isto é por causa da muito discutida legislação. Estamos a falar de duas ameaça legislações restringir. americanas, que é a sopa e a pipa. São duas coisas que eu aprecio, sobretudo o caldo verde e a pipa Middleton. São as minhas... Eu pensava que ias falar do teu Morovinho. São as minhas... Afinal, a pipa São é as outra. minhas... Não, gosto mais de pipa Middleton. Que é uma espécie enfim, entumecimento cibernáutico. As pessoas, quando falam da internet, tendem a achar que é tudo maravilhoso. E a internet está a levantar uma questão séria, onde há dois valores conflituais, e que são realmente dois valores importantes e que são realmente conflituais. E sobre os quais todas as respostas não são evidentes, que são a liberdade de expressão e os direitos de autor. Claro que há muitas pessoas, sobretudo na extrema-esquerda, basta ver blogs e sites, a dizer não, essa liberdade de autor é um direito burguês, deve ser tudo para toda a gente e tal. Pronto. São coerentes com o seu universo de referência. Mas a maioria das pessoas que não acha que um escritor tem que escrever para aquecer, ou um músico, ou não sei, acha que essas pessoas devem ter uma proteção
e além do retorno financeiro, devem ter uma proteção moral de autoria em relação àquilo que fazem. E, portanto, a legislação que está a ser discutida nos Estados Unidos e que levou a um apagão da Wikipédia, aliás, se repararam, os jornais no dia seguinte estavam fraquíssimos, levou a um apagão da Wikipédia, levanta questões interessantes porque, de facto, aquela lei é bastante complicada e bastante extensa, mas as duas, mas por aquilo que eu li, tem muitas cláusulas que já entram, de facto, na liberdade de expressão. Mas não se pode entrar numa espécie de histeria de liberdade de expressão como se não existisse o direito, como se o direito de autor fosse uma não entidade, uma não existência, um não problema. É, de facto, um caso clássico do direito, isto hoje está um bocado jurídico, mas em que há dois valores que é preciso tutelar. Não parece que seja com aquela lei, mas tem que haver alguma lei. A Wikipédia fez-lhe falta durante as 24 horas em que esteve offline, em protesto contra estas propostas de alteração americanas. João Miguel Tavares. Fez-me imensa. A Wikipédia para mim é um instrumento fundamental porque ajuda-me muito a parecer mais inteligente do que aquilo que efetivamente sou. É para isso que ela existe. É para isso que ela existe. E, portanto, nesse dia eu praticamente estive confrontado com a minha sabedoria própria e foi como andar nu no meio da rua. Uma desgraça. Outro dia foram nomeados, ainda não tomaram posse, digamos assim, mas foram feitos novos cardeais da Igreja Católica e os resumos biográficos entregues à comunicação social eram tirados da Wikipédia. E tinham erros. E os tipos do Vaticano disseram porque era mais fácil. Até o Vaticano... No Diário da República, quando o Vaticano recorre à Wikipédia, é complicado. Como é que vê este conflito entre os direitos dos utilizadores e os direitos dos produtores de conteúdos? A pergunta é para o produtor de conteúdos, Ricardo Araújo Pereira. Eu produzo conteúdos sem grande conteúdo e, portanto... Pensava que ias dizer, eu sou um artista. Não merece esta proteção. Eu desconfio sempre de leis que me beneficiam. Tenho esse princípio. E cá em Portugal agora está a ser aprovado, ou já foi, ou vai ser... Está a ser discutido. Vai ser sim, uma lei que tem... discutida no Parlamento. Sim, que tem alguns... lá está, que protege os autores, o que eu acho ótimo, mas tem, apesar de tudo, alguns aspectos inquietantes. É uma lei que pretende taxar os suportes digitais. Ora, aí está. É uma espécie de imposto preventivo. Não vá a pessoa que comprou o suporte digital. Um IVA sobre a pena. Sim, exatamente. Não, o problema não é só ser um IVA sobre a pena. É um IVA galopante sobre a pena em que aquilo que tu pagas... Isso não é pior. Não, em que aquilo que tu pagas vai aumentando exponencialmente... Aquilo que tu pagas vai aumentando exponencialmente à medida que aumenta a capacidade da pen. Ou seja... A pen, faz sentido. De repente, se fosse só com 1 giga, é assim, à medida que aquilo aumenta, de repente, pelas contas, que é o normal, não é? Porque os tempos progridem e a pen cada vez é mais potente, chegas a um ponto em que pagas 90% de imposto e 10% só custa a pen. Quer dizer, aquilo é tão absurdo e escandaloso que realmente só pode ver... Para além de ser uma... Para além de partir do princípio de uma desconfiança geral sobre os cidadãos, que não me parece exatamente um... Não é um bom princípio. Não é um bom princípio. Não é um grande princípio. Está explicado porque é que o Pedro Mexia dá sopa na internet. O não fumador João Miguel Tavares diz sentir-se tabágico. Isto é o anúncio de alguma mudança de hábitos, João Miguel Tavares? Queres que eu comece a fumar? Não. Nada disso. Tabágico? Porque? Tabágico por parece uma proposta de alargar a interdição do fumo. É isso. Ou seja, eu, que não fumo, sou um defensor entusiasta e fui um defensor entusiasta da nova lei que já era considerada por muita gente, Vasco Polido Valente à cabeça, como fascista. Portanto, é sempre tudo fascista e depois percebe-se que realmente o fascismo consegue dar sempre muitos passos em frente em relação àquilo que era a posição inicial. Parece-me que a lei que existe neste momento é uma lei equilibrada. Para mim é fantástico poder comer em restaurantes sem estar a levar com o tabaco das pessoas em cima. Mas e depois chega-se a um ponto em que, lá está, é uma espécie de priapismo legislativo de que sofre Portugal. Não aguenta. Mais legislação. Infelizmente não é só Portugal. Mais legislação. E a primeira coisa é um total desrespeito. É o problema destas mudanças legislativas que até ainda há pouco tempo foram faladas com o caso Alexandre Soares dos Santos e tudo isso, em relação a importância da estabilidade legislativa. Porque há pessoas que há alguns anos estiveram a investir nos restaurantes, estiveram a pôr extração e que tiveram a pôr isso tudo e que de repente agora, 4 ou 5 anos depois, vem o governo e diz isto afinal era a brincar. Não, afinal vamos proibir o fumo todo. Nunca. E depois chega-se a um ponto que se descobre que aparentemente anda gente a estudar se as pessoas podem ou não fumar nos seus próprios carros.
fumar nos seus próprios carros, porque de repente acham que pode haver criancinhas no banco de trás e aquilo... A ideia parece-me que é mais de segurança. Tanto quando percebi, há o Há duas problema... ideias. Não, E há as criancinhas e há a ideia crianças. das crianças. Vou pegar num cigarro e vou esbarrar com o carro da frente. Guiar É aqui e sempre fumar ao mesmo tempo. É aqui sempre que se dá sempre um passo longe demais entre legislar e ser o nosso papá. E o Estado português insiste em ser o meu papá. Eu já tenho um papá, não quero mais papá. Concorda com a ideia Já de me que chega está a começar a ir longe demais ou que se vai nesse sentido, Pedro Quer dizer, eu acho que também se deve ter cuidado em chamar fascismo isto e aquilo, em geral. Antes do fuzilamento, eu não costumo utilizar a palavra fascismo, antes de haver fuzilamentos. Mas, de facto, a liberdade da pessoa, no seu espaço privado, fazer o que quiser, é a definição basicazinha da liberdade. A questão das crianças é diferente e pode ser mais discutível. Agora, a pessoa no seu próprio carro, e a seguir é a casa, e a seguir é a total fronteira de onde o Estado não pode entrar. Sobretudo num momento histórico em que nós estamos, nomeadamente em matérias de costumes, comportamentos sexuais e outros, num avanço, bom ou mau, ou bom e mau, não interessa, em que a liberdade individual, a autonomia é que vale, as pessoas podem fazer o que quiserem, menos fumar. Isso é absurdo. Parece-lhe necessário alargar as restrições atuais, Ricardo Araújo Pereira? Parece porque eu às vezes, por exemplo, as pessoas agora não podem fumar ao pé de mim, não é? Mas às vezes há pessoas que estão ao pé de mim e eu sinto que elas estão a pensar em fumar. E eu começo logo a sentir-me com falta de ar e com... Pode haver uma coisa tipo relatório minoritário, Sim. que é condenar uma pessoa porque desejou fumar. Exatamente, porque o pecado também é o pensamento, não é? E, portanto, é claramente uma lei que criminaliza o pecado. E, portanto, eu preferia que fosse na sua globalidade. Eu fumo, não cigarros, mas fumo coisas, também não dessas que estão a pensar. Coisas altamente Não. capitalistas. Ele fuma Certo. as coisas mais capitalistas que os ouvintes podem imaginar. Não, mas são produzidas num regime... Fumas por solidariedade. Não. É para ajudar o Fidel. Não. Faz umas charutadas solidárias. Eu fumo porque me sabe bem. Para salvar o regime. Isso é Pensava que bonito. fumavas para salvar o regime Fumar. cubano. Massa marxista. Não, até porque não tenho simpatia pelo regime cubano, tenho simpatia pelo facto de ter deposto o regime de Fulgêncio Batista e passado 6 meses disso deixa de ter Tema que está simpatia tão vivo na nossa memória. Passado 6 meses deixa de ter simpatia pelo regime cubano. Mas eu acho que, por exemplo, o facto de uma pessoa estar a comer uma bifana... Era tempo de se pronunciar o nome Fulgêncio Batista neste programa. Já levamos 4 anos de programa. Pois é. E ainda bem que estoqueio. Comer uma bifana, por exemplo, também faz muito mal. Não vejo ninguém a proibir isso. Beber whisky, que eu também gosto de fazer, aliás. Além de outras coisas que fazem mal. Sim, que fazem mal. Fazem mal, muito E mal. Sim, e que, embora... Enfim, sim, mas Também faz bem, eu sei. há outra coisa que eu gostava de... Que houvesse uma lei que é, às vezes, e ao pé de crianças, então choca-me imenso, que é alguém estar a ser higienista ao pé de crianças. Custa-me muito. Custa-me que as crianças tenham que estar a suportar a influência maligna dessas pessoas. Está esclarecido o tabagismo de João Miguel Tavares. Agora as despesas de Cavaco Silva, as explicações que o Presidente da República veio dar numa nota enviada à agência Lusa convenceram-no, Pedro Mexia? Bom, Uma pausa para reflexão. uma pausa para reflexão, porque eu já, muito antes desta... Nós vamos ter mais 4 anos. Mais 3. Mais 3, 2016. Não, então se foi agora o primeiro Não, foi o aniversário, primeiro são mais aniversário, quatro, são mais mandatos quatro, de são mandatos de 5. 5, é verdade. 2016. Com a exceção de o Presidente da República não falar mais, o que durante 4 anos me parece um pouco exagerado. Eu não sei como é que vai ser, porque eu devo dizer, eu não me lembro de uma tal unanimidade em relação a Cavaco Silva. Nesta última semana eu não ouvi um único comentário, nem dos seus fãs mais acrisolados, também outro verbo que ainda não tinha, Acrisolar. ou o verbo acrisolar ainda não tinha aqui entrado, que o tenha defendido, que tenha achado bem. Cavaco admite que não terá sido suficientemente claro quanto à intenção do que queria transmitir. Também não foi suficientemente claro quando disse que não foi suficientemente claro. Curiosamente, já no domingo, antes mesmo dessa nota de Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa tinha saído em defesa do Presidente com esta explicação. O que acontece na vida há muito boa gente, não é? A pessoa quer marcar um penalti para a baliza e sai para a bancada. Quer dizer, ele quis dizer, naquelas coisas que têm intimistas a explicar, olha, eu recebo isto e mais aquilo, ainda preciso da pensão da minha mulher porque para as despesas que tenho no dia-a-dia não chega. Queria dizer implicitamente, vejam, até eu, privilegiado, coisa que não disse.
e achou que estava subentendido, tenho de cortar. Gostou da explicação de que o penalti saiu para a bancada? Gostei, mas acho que é curta. Eu, sinceramente, se a metáfora futebolística valesse, eu acho que é um penalti, que não foi para a bancada, passou o terceiro anel, saiu do estádio, foi para a segunda circular, provocou um acidente em cadeia e um engarrafamento de várias horas. Eu acho que está mais próximo de ter sido isso, que o penalti foi mais ou menos isso. Quer dizer, apesar de tudo, é curioso que... Lá está. Estás a dizer que Cavaco Silva é do Benfica? Não, estava a jogar no Estádio da Luz. Pode não ser no Benfica. É do Benfica, não é? Acho que sim. Não sei, acho que... Epá, não queres que seja, mas eu acho que por acaso acho que é. Mas o professor Marcelo está a fazer um esforço meritório, que aliás as pessoas do PSD fazem muitas vezes, quando alguém da velha guarda do PSD fala. Manuel Ferreira Leite, Cavaco Silva, há sempre alguém que vem fazer a tradução simultânea, como se essa gente falasse num idioma que não está acessível à generalidade das pessoas, e então há sempre alguém que tem a bondade de vir dizer não, isto dos 6 meses de suspensão da democracia durante 6 meses não é bem o que ela quis dizer e tal, a ironia. O povo português optou ele por fazer a ironia desta vez. Foi à manifestação de solidariedade de levar a moedinha, não? Não, mas gostei, foi interessante. Eu não fui só por uma razão, porque eu gosto de ironia, mas eu convivo com idosos queixosos há muito tempo. A minha avó era assim. Eu lembro-me disto, eu sei exatamente, eu não fiquei surpreendida. A minha reforma é baixa e o colesterol. A seguir ele ia falar das varizes. Felizmente não falou disso. Não, mas eu conheço o modelo. Que havia uma boa frase nessa manifestação, que foi o se não tens dinheiro, pede ajuda ao loureiro. Foi uma frase muito... Um amigo explicou-me que o grande drama de Cavaco é que é o mais pobre dos cavaquistas. Sim, realmente ele olha para os amigos e diz, eu estou a fazer qualquer coisa de errado. Este episódio fragiliza politicamente Cavaco Silva, João Miguel Tavares? Claro que sim, sobretudo pela imagem que ele andava tão forçosamente a tentar construir. Isto é a mesma coisa, por exemplo, as pessoas acharem que, de esquerda, acharem que Ricardo Araújo Pereira está a defendê-las no programa. Mas eu estou sempre a ser exemplo nas parábolas de João Miguel Tavares. Então, não gostas de ser a metáfora favorita. Deixa-me ouvir esta, há bocado tinha morrido, agora ressuscitei para ser o quê? Agora ressuscitaste as pessoas, por exemplo, acham que Ricardo Araújo Pereira as defende porque ele é de esquerda e depois descobrem que ele fuma-se charutos e bebe whisky à frente das anos. E depois... Que escândalo. Que escândalo. E depois é o mesmo, porque Cavaco Silva andava a esforçar-se imenso para dizer que era amigo dos pobrezinhos. Mas é o whisky de Sacavém. Não é de Sacavém. Andava, sou muito amigo. Ele disse que era o provedor do povo e não sei o quê. E isto foi terrível para ele, porque de repente percebeu-se que o provedor do povo teve uma tirada elitista. Atenção, até mais não. Um Presidente da República de direita ser assobiado em Guimarães, que não é exatamente a Marinha Grande, é muito significativo. É chegada à altura dos decretos e o João Miguel Tavares decreta um punhado de dólares para Rosa Inês. Quem é Rosa Inês, João Miguel Tavares? A Rosa Inês é Rosa Inês Chaves, é filha do Hugo Chávez. E o que é que se passou? Ela própria colocou uma imagem sua na net em que tem um leque de notas de dólar à frente da face. Ora, vai-se lá saber porque os venezuelanos não acharam muita piada. A lei venezuelana proíbe. A lei venezuelana proíbe e é extremamente restritiva em termos de dólares, as pessoas não conseguem, e de repente lá está ela com um belo leque. Eu achei que ele não estava tão bonito, porque Chávez tenta ter mão no mundo, mas não tem mão na filha dele. Que uma coisa que te vai agradar muito, que és um grande fã do Chico Buarque, que é, você não gosta de mim, mas sua filha gosta. O Pedro Mexia decreta um voto de boas-vindas à Croácia. Boas-vindas ao Clube Europeu. Boas-vindas ao Clube Europeu. A Croácia, por 67% em referendo, decidiu entrar na União Europeia. Ainda há esperança nisto? É bom, porque trata-se de um clube com uma política externa una, uma defesa segura, uma liderança forte e uma moeda pujante. Portanto, é muito bom eles terem entrado. Queria-lhes só dizer aos croatas que nos estão a ouvir, esse vasto contingente, que foi a última vez que puderam votar num referendo dizendo sim ou não. A partir de agora só podem dizer sim. Finalmente, decreto de Ricardo Araújo Pereira. Longa vida à CGTP. Sim. Era para ser um decreto conjunto entre mim e João Miguel Tavares, mas acaba por ser só meu, porque a CGTP está em... Esta é a altura em que ele está mas uma vida um bocadinho mais curta ao secretário-geral. Vida mais curta não, vida civil, mas... O novo secretário-geral... Não ficar lá 25 anos. Embora eu acho que vamos ter saudades de... Com certeza, isso é óbvio. Falamos disso para a semana. Está concluída mais uma reunião da semana, 2 a 8 dias, a esta mesma hora, à hora do costume. Regressa o Governo Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.